Paz do Senhor, galera, tudo bem? A aula hoje vai ser um pouco diferente porque a gente vai estar fazendo dessa forma aqui. Eu vou gravar esse vídeo agora e vou soltar no horário da aula porque eu quero que, se eu falar antes, vocês falar, depois assisto e tal. Então, quando vocês estiverem preparados para assistir, vocês vão abrir o vídeo e vão estar vendo a aula. Amém? Eu estou fazendo isso porque eu vou estar trabalhando hoje à noite, nesse horário que a aula vai estar correndo. E eu não queria eu não queria adiar de novo essa aula porque o cronograma vai dar certinho com a minha ida para os Estados Unidos, né? Dia 12 a gente vai, aí eu já vou ter encerrado. Aí no tempo que eu for estar me organizando lá nos Estados Unidos lá, ou eu vou preparar outra coisa, e quando o pastor achar que dá para começar de novo, porque acho que ele vai querer dar um assunto que ele entendeu que ele precisa dar lá para a igreja, e aí eu vou participar também e tal, e quando terminar, se for da vontade dele, eu continuo com outro assunto, né? Então, glória a Deus. Eu vou estar lendo, eu vou estar explicando, né? Eu acho que vai parecer com uma pregação minha, porque geralmente a pregação minha, ela parece com aula mesmo, e eu não sei fazer diferente. Mas vocês vão acompanhando com a Bíblia e com a apostila. Apostila, essa último documento que eu mandei. A outra também, só que não tem as referências bíblicas. Mas assim que surgir alguma dúvida, vocês pausam, anotam essas dúvidas, porque geralmente sempre tem pergunta, né? E esse assunto é um pouquinho mais complicado. Ele é nem complicado, ele é curioso, porque tem bastante escatologia, né? Escatologia fala dos fins dos tempos. E isso gera muita curiosidade. É um assunto, a escatologia é um assunto também que tem linhas de pensamentos diferentes. Eu não vou falar sobre a linha X, a linha Y, vou falar já direto o que é a ressurreição dos mortos nos tempos que eu entendo que acontece, tá? Então ela tem um entendimento de acontecer em etapas. E, o, e, o, e, o, e a ressurreição dos mortos, ela cruza muito com o juízo final, né? Que é a nossa próxima aula. Então, essa questão do juízo final, eu já vou passar ela um pouquinho, tem um ou dois versículos aqui, eu vou estar lendo, mas a gente vai falar isso melhor na outra aula. Eu não sei se eu vou estar trabalhando ou não, se eu for estar trabalhando, eu faço dessa mesma forma, se eu não vou estar trabalhando, a gente faz daquele jeito que a gente já está acostumado de fazer, que liga ao Meet e vai embora. Então, vamos lá. A ressurreição dos mortos é um assunto primário também, né? Aqueles rudimentos elementares, aquilo que todo mundo deve saber. É um assunto que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que esse povo que morreu em toda a humanidade até a volta de Cristo, ele vai ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para que seja passado no trono de Cristo, que é um trono que vai dar galardão para aqueles que já foram salvos, e outros vão passar pelo trono branco, que é o trono que vai ser para condenação para o inferno, né? Então a pessoa vai se apresentar, vai ressuscitar e vai se apresentar diante de Cristo para ela entender porque ela está indo para o inferno. É mais ou menos isso, né? Então, nessa questão, existe tempos, né? Então, alguns vão ser ressuscitados antes, outros depois, mas a Bíblia, ela fala sobre isso, entendeu? Então, isso aí é um assunto que todo cristão ele deveria saber. E então, a ressurreição. As pessoas vão ressuscitar. Isso aí é fato. A Bíblia fala isso. Ela profetiza isso no Antigo Testamento e Paulo fala sobre isso. Ele aborda isso depois no Novo Testamento. Vou abrir primeiro Daniel 12:2. Como eu falei, se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, anota para não perder. Anota a dúvida, depois pode mandar para mim. Eu vou estar fazendo entrega de lanche hoje, cobrindo um amigo meu que não vai poder ir. E para mim não perder isso, eu vou estar lá, mas eu vou estar com o celular na mão. Se der tempo eu respondo, se não respondo depois. E também
quando for ler, leia junto comigo, entendeu? Abra a Bíblia, talvez vocês consigam abrir mais rápido do que eu, mas se não abrir mais rápido que eu, pausa, espera eu abre, na hora que achar, continua o vídeo. Tô na casa da minha mãe com a Bíblia Salmão dela, amém? Eu vou abrir primeiro lá em Daniel 12:2, para ver que essa confirmação sobre a profecia que isso iria acontecer, que há essa ressurreição. Daniel diz assim, 12:2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Então, todos vão ressuscitar. Uns vão ser para a glória e outros vão ser para a condenação eterna. Então, existe dois tipos de ressurreição, né? Dois tipos de ressurreição. Um para a glória e a outra para a condenação eterna. E no Novo Testamento, Paulo ele vem falando isso também. Eu vou ler agora Atos 24, 14, 15. Atos 24, do versículo 14 ao 15. Mas confesso isso, que, conforme aquele caminho que chamam de seita, quando fala esse caminho que chamam de seita, que na época o cristianismo era chamado de seita, tá? No começo, pelos judeus principalmente. Assim sirvo a Deus dos nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei dos profetas, tendo esperança em Deus, como este mesmo também esperam, de que haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, a esperança nossa é sobre essa ressurreição, que Paulo fala aqui em Atos que servindo essa seita, o que ele chama, né, de seita, ele tem a esperança em Deus que no dia da ressurreição, vamos lá, que esse mesmo também há de haver ressurreição dos mortos, assim como justos e injustos. Então esses dois versículos, eles falam, tem até mais um, tá ali em João 5, 28 ao 29. Vamos ler, talvez faça mais sentido. João 5, 28 ao 29 fala o seguinte: E disseram, pois, que faremos para realizar as obras de Deus? Tá errado, 28, 29... É isso mesmo. Disseram, pois, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que enviou. E disseram, pois, que sinais... Não. Porque eu estou lendo João 6, por isso que está errado. João 5, do 28 ao 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos estão no sepulcro e ouvirá a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então é fato. Foi profetizado no Antigo Testamento e confirmado que haverá isso no Novo Testamento. Amém? Então, isso é simples de entender. O tópico 2 fala sobre os momentos distintos que vai acontecer isso, né? E vão ter a divisão, que não vão ser junto aqueles que são os justos, né? Justificados por Cristo, que receberam o Senhor como Senhor e Salvador, vai ser de uma forma, e a ressurreição dos injustos vão ser aqueles que não aceitaram a Cristo, vão ser de outra forma em outro momento. Só que para a gente entender é que existe uma referência no Antigo Testamento sobre a colheita, entendeu? Porque quando
Jesus, Paulo, ele fala, e Jesus também fala sobre as primícias, ele se refere às primícias como a colheita que foi dada lá pela lei. Eu vou ler primeiro aqui Mateus 27, 52 e 53, e depois vou ler 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Mateus 27, do 52 ao 53. Estão entendendo que aqui eu estou falando primeiro da ressurreição daqueles que morreram em Cristo, ok? Quando Jesus, eu lembrei agora sobre qual que é esse versículo, quando Jesus ele morre na cruz, no terceiro dia ele ressuscita, e junto com ele, fala aqui, ó, eu vou ler do 50. E Jesus, chamando outra vez em grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Abriram-se os sepulcros, então quer dizer, os sepulcros abriu naquele momento, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressuscitação dele, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Então aqui, alguns santos que morreram naquela época, depois que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou junto com Jesus, tá? E por que isso aconteceu? A gente vai entender lá em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Primeira Coríntios 15, do 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. Guarde essa palavra, primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Adão. Mas cada um por sua ordem. Então, por sua ordem, existe uma ordem. Cristo é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então existiu essa primeira morte, essa primeira ressurreição, que Cristo é a primícia, junto com esses que ressuscitaram com ele, e depois será, aqui fala, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo ressuscitou junto com alguns, primícia. Depois, aqueles que morreram antes, que não ressuscitaram com ele, ressuscitará na sua vinda, quando ele voltará. Amém? E agora eu vou explicar a questão das colheitas. No Antigo Testamento, quando existia uma colheita, quando os judeus eles faziam as colheitas, existia uma regra. Primeiro, se tirava as primícias dessa colheita. Então, o agricultor ele pegava, abraçava assim o trigo, que seja, com um braço, com outro braço ele cortava. E aquele feixe eram as primícias. Esse feixe era levado para o sacerdote, tá? Que era a primeira coisa, era para ele. Passava-se 50 dias, que aí era festa das colheitas, que aí fazia uma colheita geral. Aí era colheita, toda a colheita era feita 50 dias depois. E aí tem tanto que é a festa de Pentecostes que fala sobre esses 50 dias, entendeu? 50 dias, então, colheita, primeiro feixe, retirado, entregue para o sacerdote, 50 dias depois é feita a colheita total. E Paulo está falando que é a mesma forma, que Cristo ele é a primícia, entendeu? Junto com aquele, então não foi só Cristo, foi um feixe, né? Cristo e alguns que ressuscitaram, e depois a colheita geral
será a ressurreição na vinda de Cristo. Por enquanto tá claro, se não estiver claro, anota aí. A colheita geral, ela vai ocorrer na vinda do Senhor Jesus Cristo. E lá em 1 Tessalonicenses fala bem sobre isso. A gente vai ler e eu vou estar explicando. E aí, como que será. Entendendo que essa é uma visão pré-tribulacionista, tá? Eu vou explicar essa questão do pré-tribulacionismo que dá muita divergência também. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem. Então, assim, vamos ter um conhecimento sobre aqueles que estão mortos, para que vocês não precisem se entristecer, como os demais que não têm esperança. Então, nós que temos esperança em Cristo, a gente não tem que ficar triste com aqueles que morreram. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizei-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos pela vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, quer dizer, quando o Senhor Jesus voltar, se nós estivermos vivos, a gente não vai preceder eles. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então tá, isso aqui a gente vai falar sobre uma distinção. Que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro daqueles que não morreram em Cristo. Depois que esses que morreram em Cristo foram ressuscitados, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então, primeiro ressuscita esse povo, depois nós seremos arrebatados, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, vamos uma explicação. Na vinda do Senhor, antes da tribulação, que é essa questão que eu quero falar do pré-tribulacionismo, tá? Então, pessoas morreram nesse tempo, hoje morreram, amanhã vão morrer, ontem morreram um número de pessoas, e algumas elas morreram em Cristo, né? Como a gente falou, que batizadas em Cristo, que é essa que nos dá a salvação. E essas pessoas que morreram em Cristo, na vinda do Senhor, elas serão ressuscitadas primeiro. Aquelas que não morreram em Cristo ainda estarão mortas. Depois que eles ressuscitaram, nós seremos arrebatados, os que estamos vivos. Entendeu? É isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Eu não quero entrar no debate da escatologia aqui, mas dessa primeira vinda, que nós vamos encontrar o Senhor nos ares, ali estará o primeiro trono, que é o trono de Cristo. Depois, lá para frente, vai ter o trono branco. Eu vou chegar lá já já. Então, essa colheita geral. Primeira colheita, Jesus ressuscita como primícia junto com alguns. A segunda colheita, depois de 50 dias, lá no Antigo Testamento. Algumas pessoas tentam contar esse tempo para meio que prever a volta do Senhor, tá? Mas esquece isso. A segunda colheita vai ser uma colheita geral. Então, ressuscitará de forma geral todo mundo. Só que tem uma terceira etapa na colheita, que são os rabiscos. O que é rabisco? Quando você está fazendo colheita, geralmente cai alguma coisa, entendeu? E deixa eu ver se tem lá em Levítico 19:9 fala sobre isso, que é uma lei. Aí abre rapidinho aqui. Levítico 19:9. Guardará os meus estatutos. Não permitirás que haja cruzamento. Não é. Levítico 19:9. Não, 19:9. Quando também fizeste a colheita da vossa terra,
a beirada do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá a tua cega. Então, se você está colhendo e cair alguma coisa, você não vai pegar, deixa lá. Essa era uma lei. Por quê? Porque depois ia aparecer as viúvas, os pobres, tudo para recolher. Se você lê o livro de Ruth, Ruth ela fazia esse trabalho. Boaz, ele tinha a plantação dele, e Ruth era essa pessoa que depois da colheita geral, ela ia resgatar aquilo que caiu no chão para ela. Foi lá onde ela conhece Boaz, entendeu? Então, essa é uma lei. Primícias, um feixe, leva para o sacerdote, colheita geral, depois de 50 dias, e depois que a colheita geral, o que cair no chão, não pode pegar, tem que deixar para aqueles que pobre, para as viúvas, tal. E aí, a ressurreição dos mortos. Cristo é a primícia, como a gente leu. O resgate geral, a colheita geral, vai ser na vinda de Cristo. E essa terceira rabisco, que é essa colheita do que ficou, a gente pode ler em Apocalipse 20, versículo 4. Vamos ver o que fala. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Então, se não adoraram a besta, porque passaram pela tribulação. Nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa e nem em sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então tá, esses aí passaram pela tribulação. Mas os outros mortos que não reviveram até que os 1000 anos acabassem, mas os outros mortos não reviveram. Então, peraí. Aqui no 4 ele está falando que essas pessoas que foram degoladas durante a tribulação, que são esses 7 anos, e por conta do testemunho de Jesus Cristo, tipo assim, não aceitaram a marca na besta, não adoraram a besta, então eles foram degolados, eles são as almas deles que estão ali. Aí no 5 fala, aqueles que não reviveram mas os outros, aqueles que morreram, que estão mortos lá sem Cristo, na injustiça, eles vão esperar esses 1000 anos acabar, porque a cronologia ela se dá assim: Cristo volta, 7 anos de tribulação. Nesses 7 anos, eu entendo que os judeus eles vão passar por isso. É um outro assunto que eu não vou entrar, mas algumas pessoas elas vão ser degoladas, elas vão ser mortas pelo testemunho de Jesus, porque não vão aceitar a marca da besta. Essas almas elas serão ressuscitadas depois do milênio. Antes do milênio, quando depois da tribulação Cristo volta, estabelece seu trono na terra, e esse trono na terra, as almas deles estão lá. Ok? Então, um tempo, a colheita geral é no arrebatamento, porque ressuscita e junto com aquelas pessoas que estão vivas são arrebatadas. Depois, as pessoas que passaram pela tribulação serão mortas pelo testemunho de Cristo. Sendo assim, elas são esses rabiscos da colheita. Bom, eu vou continuar, se alguém ficar com dúvida, porque é um assunto um pouco mais complexo, pode mandar depois. E aí eu vou falar agora sobre aqueles que não foram mortos, sendo que não foram justificados pela fé, não foram justificados por Cristo, tá? Aí o primeiro versículo está em Apocalipse 25.
20, versículo 5. Os outros, estou falando desses que não aceitaram a Cristo, os outros mortos não reviveram. Então vai começar o milênio e eles não vão reviver. Até que os 1000 anos se acabe. Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição se dá em 2 etapas: arrebatamento e depois no rabiscos. Então, seguindo a colheita que foi colocado lá em Levíticos. Aqueles que morreram desde depois de Adão, que não foram justificados, eles vão passar por todo o tempo, e aí acabou de ressuscitar todo mundo que morreu em Cristo, dentro desses 3 tempos, 1000 anos ainda para frente, que é o milênio, chamado milênio, que Deus coloca o trono dele na terra e a gente vive, que para mim é o nosso descanso, ok? Passou esse 1000 anos, aí eles serão ressuscitados para o julgamento do trono branco. Eu vou continuar lendo do 5, eu vou ler até o 14, tá? Para que a gente entenda. Então vou voltar ao 5 e vou ler até o 14. Apocalipse 5 ao 14. Mas os outros mortos não reviveram, e esses 1000 anos se acabarem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então aí a gente vai reinar com Cristo por 1000 anos, aqui na terra. 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para ajuntar-se na batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, as cidades e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Jesus. Então, depois de 1000 anos, Satanás será solto, né? E aí vai juntar um exército, e aí ele vai ser lançado no inferno. Aí que ele vai para o inferno, né? Tem gente que acha que Satanás está no inferno agora. Satanás, ele não está no inferno, ele é destinado ao inferno e ele vai ser lançado aqui. Aí 11. E vi um grande trono branco. Esse aqui é um trono. Quando é trono, fala sobre trono, vai falar sobre julgamento, tá? Vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele. E o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou em lugar nenhum. Então ele chega num... Eu já fiz uma pregação isso há muito tempo atrás. Quando o trono branco ele chega na terra, sobre aquele que está sentado sobre ele, fala sobre Cristo cobrar a justiça. Parece que é uma visão tão apavorosa que fala que a terra, que todo mundo começa a ficar desesperado e correr. E eu vi, aí ele fala, e vi mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. Então aí começa essa ressurreição. E abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Então aqueles que morreram no mar começam a ressuscitar. Naufrágio e tal. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Aqueles que já tinham ido para o inferno, que estava lá, vamos lá para você entender por que você está voltando. E foram julgados segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que foi achado, escrito no livro, aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então é o seguinte, aqui a ressurreição dos mortos, para aquele que não tem Cristo, ela se dá depois do milênio. O trono branco ele aparece, e
para julgar esses, ok? Então, recapitulando essa parte 2. Morte dos justos. Primícia, colheita geral e rabiscos. Primícia, Jesus Cristo ressuscitou. Morte geral, na vinda de Cristo. Rabisco, antes do milênio. Morte do injusto, depois do milênio. Ok? Tempo de ressurreição. Vamos ler aqui, João 6, 40 ao 44. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmurarão, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como ele pode descer? Como ele pode dizer que desceu do céu? Respondeu Jesus: Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou e não me trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o tempo para ressuscitar é no desfecho das coisas. Porque a salvação, como eu disse, ela é completa na ressurreição e na glorificação do nosso corpo. Aqueles que vão ressuscitar, que estão mortos, vão ressuscitar com o corpo glorificado, e nós, que não passamos pela morte, se a gente não passar, né? Nós seremos glorificados nossos corpos. Esse é o último dia. Então ele fala que esse tempo é no último dia, no desfecho das coisas, na conclusão do plano de salvação. João 11, 24 ao 25. João 11 fala sobre a ressurreição, sobre Lázaro, né, que foi ressuscitado. Porque quando Jesus fala para Marta assim, você sabe que eu posso ressuscitar ele, né? Tô parafraseando. Aí Marta responde assim, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Que ele está falando sobre ela está falando sobre a ressurreição geral, porque ela conhecia a palavra, né? Com certeza Jesus explicou isso para ela. E diz Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que está morto, viverá. Então, eu acho que é explicativo isso aqui. O tempo, ele é no final, no desfecho das coisas, amém? 4. Recompensa e julgamentos. Eu não vou me prolongar muito sobre a recompensa e o julgamento, porque isso aqui tem os versículos aí, mas a gente vai falar sobre o juízo final depois na próxima aula. Mas quando no arrebatamento, que a gente encontrar Jesus no céu, a gente passará pelo trono de Cristo. As referências estão aí, acho que é 2 Coríntios 5:10 e Lucas 14:14. Lá, e esse julgamento é para salvos. Todos que estão salvos vai ser um julgamento para galardão. Então, se que a gente apresentar diante de Cristo for pedras preciosas, ouro e prata, o fogo passará e purificará. Mas se a gente passar e apresentar palha, feno e madeira, o fogo consumirá e a gente será salvo como se escapasse de um incêndio. Isso que a palavra fala. A gente vai falar isso semana que vem. Depois de 1000 anos, depois da tribulação, 1000 anos, milênio, haverá o trono branco. Esse é o juízo. E esse os salvos não passarão, porque já reinou com Cristo 1000 anos na terra. E aí depois ele passará aqueles que ressuscitaram nesse momento, sem Cristo, serão julgados. E esse é o juízo eterno para eles. Que é tranquilo também. Aqui agora eu vou falar como que será a nossa natureza do corpo. A Bíblia não fala como ele será.
mas ela dá referência que nós seremos como Cristo com o corpo glorificado. Ele andou 40 dias na terra, teve algumas características, a gente vai ver sobre elas agora. Semelhança de Cristo. Filipenses 3, 20 ao 21. Então, nosso corpo, o que ele fala aqui? Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, nosso corpo de hoje, que é esse corpo abatido, ele vai ser conforme o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, Paulo fala sobre isso, que o nosso corpo será como o corpo glorioso de Cristo. Amém? Outra referência, 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, no caso de Jesus Cristo, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, nós seremos semelhantes a ele. Aqui tem um ponto muito interessante, que eu nunca vi nenhum pastor falar, mas eu penso que é dessa forma. A filiação vai se dar no nosso corpo glorificado, adoção. Por isso que, quando você vê a parábola do filho pródigo, ele vai para ser servo. Ele fala assim, eu vou para casa do meu pai porque os servos comem melhor que eu. E quando ele encontra o pai, ele o abraça e fala, agora você é meu filho. Então, aquela filiação que a gente reconquista mediante ao sacrifício de Cristo, ela é nos dada, pelo que eu entendo, na glorificação do nosso corpo ou na ressurreição, entendeu? Que nem fala aqui. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestados o que havemos de ser. Entendeu? Que é esse corpo glorificado. E Romanos 8, 23? Não. Romanos 8, 23 fala sobre aqueles que estão em Cristo, né? Que é muito conhecido. E ele fala assim, eu vou ler o 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui acho que confirma um pouco isso que eu falei, né? Nós estamos esperando a nossa adoção, que é a redenção do nosso corpo. Então, nosso corpo, a natureza do nosso corpo ressuscitado, nós seremos semelhantes a Cristo. Esses versículos falam. Será um corpo tangível, um corpo que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, né? E as referências estão lá. Lucas 20, se já que nós somos, isso aqui eu estou falando, já que nós seremos semelhantes a Cristo, então a gente pega algumas questões que Cristo fez nesses 40 dias, que ele ficou depois da ressurreição dele. Lucas 24, 39 ao 43. Jesus falando, né, para Tomé, vede a minha mão, quer dizer, você pode ver a minha mão e os meus pés, eu sou mesmo, apalpai e vejo. Então, tipo assim, toca nelas, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, quer dizer, é um corpo tangível, um corpo que é glorificado, mas ele
pode tocar, como Jesus Cristo pediu. E ele fala, não é espírito, porque espírito não tem carne. Muita gente acha que a gente vai viver como espírito, né? João 20, 19. João 20, 19 fala sobre aquela época, aquele tempo que os discípulos trancavam as portas com medo, né? Só que aí Jesus aparece lá dentro. Ele era de carne e osso, como a gente viu aqui, só que quando ele aparece, ele apareceu. Então são algumas referências que, se a gente vai ser semelhante a eles, e se entende dessa forma, ok? O corpo, ele terá níveis de glórias, nem todos serão iguais. Por quê? Alguns falam que dependendo da forma que você morreu ou a forma que você viveu a sua vida, isso refletirá no nosso corpo. Então talvez se funde um pouco com galardão, ok? Que nem Hebreus 11, 35. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, aquela galeria dos heróis da fé. E lá no 11:35 ele fala uma coisa que é interessante, que é das mulheres. Deixa eu procurar aqui. É o 35 mesmo? É 11:35. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Então é o seguinte, aqueles que morreram como mártires, não aceitando o livramento, tipo assim, olha, não pode me matar dessa forma, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então aqui é uma questão muito louca, né? Porque assim, aqueles que sofreram e morreram como mártir vai ter uma glória, um nível maior, se entende? Uma melhor ressurreição. Vamos ver o que 1 Coríntios 15, do 38 ao 44 fala. Mas deu, aqui é interessante, porque ele fala sobre essa distinção de glória, tá? Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e a outra do terrestre. Então, assim, cada um tem a sua glória. Então, não vai ser todo mundo igual. Assim também a ressurreição entre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará Peraí, eu vou ler o 42 de novo. Assim também a ressurreição entre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, da forma que você vive, você vai colher lá na frente. Então é a questão da semeadura e da colheita. Você planta alguma coisa, você colhe. Então a forma que a gente vive nessa terra vai ser a forma que a gente vai viver a eternidade. Vai ser um reflexo, uma semeadura hoje para uma colheita amanhã. Por isso que tem glórias diferentes. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre a questão dos ímpios, né? Mateus 10, 28... Isso aqui é um alerta para a nossa vida. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ok? Isaías 63, 24. Eu acho que é sinistro isso aqui.
É o último versículo de Isaías. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará. Assim, eles serão um horror por toda a carne. Então, assim, o corpo a visão do profeta é: aquele corpo, o verme nunca vai acabar. A gente vê hoje, então, assim, o corpo morre, né? E se você deixar apodrecendo ali, o verme vai e come, né? Chega uma hora, fica só o osso e não tem mais nada. Só que se o verme nunca mais vai acabar, esse corpo ressuscitado dos injustos, ele vai ser comido pelo resto da vida e o fogo ardendo nele do inferno pela eternidade. É muito sinistro isso aí. E Jesus ele fala isso de novo lá em Marcos. Marcos 9. (47 a 48). E se teu olho te escandalizar, lance-o fora. Melhor para ti entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo dois e serem lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É um alerta pra gente, né? Nossa vida aqui, que a gente vive hoje em dia, ela refletirá no futuro. Se a gente está salvo por Cristo, glória a Deus. Mas também há, depois da salvação, a recompensa pelo nosso trabalho. E isso também há muita discussão, porque alguns dizem que alguns ficarão tristes na eternidade salvo, mas aqui haverá diferença sim por aquele que se dedicou a sua vida ao Evangelho e aquele que não. Amém? Deus abençoe a todos e vou aguardar as perguntas.